eu lembrei de uma coisa que cartório faz e tem polêmica, tá? Ah, Tem mas polêmica é polêmica. bom. Polêmica é o que deixa... O cartório notariado faz testamento. Faz testamento, que é a vontade da sua vida cumprida depois da morte. E que ninguém nem precisa saber. E agora Pode você fazer ele lacrado, que só vai ser aberto no dia que a pessoa falecer. E quando o que está escrito dentro desse testamento é nulo? Que tem um caso aqui no Brasil, polêmico, né? Então, aí é que tá. Nesse caso ali é o testamento cerrado, que nunca... Ele é extremamente ineficiente, até pelos riscos, porque ele é extremamente formal, não tem assessoria justamente do tabelião para ajudar na clareza do que a pessoa quer, se pode ou não ser feito, na maneira como foi feito, se ele dá margem a dubiedade, dupla interpretação. E hoje o CNJ definiu que o testamento público, que é aquele que é assistido que é lavrado pelo tabelião, que ele não simplesmente certifica ali que, olha, a pessoa fez o testamento, por exemplo, de próprio punho, assinou na minha frente, eu nem sei o que é, que eu não preciso sequer ler, eu simplesmente vou falar, olha, está sendo lacrado aqui e essa aqui é a vontade dele, seja o que Deus quiser. O testamento público hoje, que é lavrado pelo tabelião, ninguém tem acesso a ele antes da morte do testador. Então, assim, testamento cerrado é extremamente ineficiente porque é muito arriscado. Ele tem uma série de requisitos legais, uma série de formalidades que qualquer coisa se torna nulo, acabou. E se fosse público, o cartorário poderia ter assinado? Deve. Então, assim... Mas a pessoa queria uma coisa que o Código Civil proíbe. Não se lavra. Aí o cartorário não pode fazer. Não pode fazer. Aí é que tá. Por exemplo, eu quero deixar 100% da minha herança para uma pessoa que não é meu filho de sangue. Excluiu um legítimo da herança. Sim. E o Código Civil expressa expresso a vedação. Não pode excluir o legítimo da herança. E fez o fechamento, fez um testamento cerrado. Na hora que abriu, o testamento é o quê? Nulo. Não vale. Porque ele escolheu uma vontade que era dele, mas proibida em lei. É que no cerrado, o tabelião ele não participa. Ele não participa. Mas no público, o tabelião participa. Ele não assinaria. Não, ele não lavra. Não lavra essa vontade. Não lavra. Justamente explica. Então, por isso que você fala que o testamento fechado é um testamento ineficiente se ele não tiver uma assessoria, pode não ter, do tabelião. Mas nada impede da pessoa que está testando ter a assessoria do advogado. Exato, mas aí é que tá. Não é que ele tem tantos requisitos formais que qualquer coisa pode fazer com que ele seja nulo. Não porque o que está disposto nele esteja errado, mas é que se não observar todas aquelas formalidades, toda aquela receita de bolo, o juiz desconsidera. E testamento, se não for muito bem arquitetado, ele sempre vai gerar discórdia. Conflito. Então, assim, é um prato cheio para ser judicializado, para se questionarem na justiça. E aí, justamente, se não dá para questionar a vontade, e já teve um testamento público que eu lavrei, que foi questionado judicialmente, e obviamente perderam. Porque foram... Estava correto. Estava correto, transitou em julgado e depois até admitiram. Porque assim, o que tentaram alegar? O nosso pai, né, filho, né, prestigiou 2 filhos, mas não com a totalidade. Ele deu dentro daquilo que ele podia, ele privilegiou. E aí tentaram alegar falando que ele não estava no exercício pleno de suas faculdades mentais. Tentaram alegar que ele foi induzido pelos outros filhos a testar. Primeiro falaram, não, ele não estava muito bem da cabeça, e os outros filhos foram lá e aproveitaram e ficaram no ouvido dele. Só que assim, por que isso não prosperou? Tentaram até conseguir liminar, nada. Não prosperou porque para eu fazer um inventário não é só a questão da adequação jurídica.
eu tenho que saber de fato se a pessoa, eu tenho que investigar se a pessoa ela está bem. Então assim, a gente tem que conversar, pergunta uma coisa, verifica por que ela está fazendo aquilo ali, pergunta de novo, pergunta coisa da vida. Então assim, até para ver se ela não está com uma crença limitante, que ela está fazendo aquilo ali porque ela acha que ela tem que fazer aquilo ali. Então assim, até para ver que às vezes já aconteceu, na hora de fazer essa arquitetura de vontade num testamento, a pessoa falar, não quero fazer um testamento, não era isso que eu queria. Não era isso. E tá tudo bem. O grande problema é fazer o que você não quer, achando que é isso que você quer. Então, às vezes, a gente até perde, entre aspas, perde, porque para mim isso não é perdido. Ali eu fui eficiente. Então, às vezes a pessoa fala, não, que eu queria fazer, então dá para fazer por doação já agora? Dá. Ou às vezes a pessoa fala, não, prefiro fazer testamento mesmo, porque o testamento tem outras peculiaridades também que já pode ajudar a organizar a vida depois. Mas, então assim, a gente não faz o testamento que a pessoa chega lá, senta e fala, maravilha, vamos escrever aqui. Não é só redigir um texto. A gente tem que fazer toda essa investigação e contextualiza isso. Então, assim, por ter todo esse procedimento, mesmo o tabelionato de segunda geração, que ainda não é a evolução máxima que a gente teve até hoje, o próprio Poder Judiciário, para ele desconstituir o que foi feito por uma escritura pública ou por um testamento público, ele precisa de uma prova cabal. E como você vai conseguir ter essa prova cabal? Se quem manifestou aquela vontade já não está mais aqui. E assim, precisa ser uma prova também que seja concomitante. Se a pessoa tivesse, por exemplo, com alguma causa incapacitante, qual a prova? Tinha algum laudo médico ou algo assim? E se tinha um laudo médico, tenho certeza, nenhum tabelião vai lavrar uma escritura vendo que a pessoa não está em pleno exercício de sua faculdade mental, porque o testamento sempre tem esse risco de desagradar alguém. E se desagrada alguém, corre-se o risco dele ser questionado e ser infirmado. Então, o tabelião sempre vai fazer, bom, a tendência obviamente é essa, não é uma regra geral, não dá para falar por 100% dos casos, mas eu diria que 95% a 97% dos casos vai ter um grande esmero na hora de fazer o inventário para garantir que aquela ali é real vontade da pessoa, ou pelo menos ela externou aquela vontade e que ela demonstrou que ela foi uma vontade livre e consciente, ela sabia o que ela estava fazendo e ninguém estava obrigando ela a fazer ou induzindo ela a fazer. Faço isso porque senão meu filho vai me abandonar. Opa, não faço. Ou faço isso porque eu acho que eu tenho que fazer, porque senão esse meu filho vai ficar desassistido. Olha, seu filho não vai ficar desassistido porque ele tem, por lei, uma parte do seu patrimônio. A lei já protege. A lei já protege. Então, assim, se você mesmo assim quiser fazer, tá tudo bem. Tá dentro das suas possibilidades. Agora, não faça isso porque você acha, numa crença limitante, prévia, de que você tem que fazer isso porque senão o seu cônjuge... Ou como se fosse a única alternativa. Como se fosse a única alternativa, exato. Então, assim, saiba das suas possibilidades e aí, a partir disso, você decide. Não é o tabelião que vai te induzir a fazer alguma coisa ou que vai tomar a sua vontade, vai decidir por você. E às vezes até o pessoal pergunta, o que eu devo fazer? Eu falei, não tenho ideia. Só você sabe o que te agrada, aquilo que te satisfaz. O meu trabalho é te dar alternativas para você conseguir, dentro do que o direito permite, que você consiga satisfazer o seu interesse, o seu desejo, o seu intento. Eu vou te mostrar os caminhos que eu conheço e, às vezes, como eu falei, vou indicar que você procure profissionais, não vou indicar os profissionais, pelo amor de Deus, mas os profissionais que podem te ajudar a tomar uma decisão melhor. Eu acho que a própria pergunta para a pessoa, você tem um advogado, você tem um contador, hoje é muito difícil a pessoa que não tem. Aí, ainda assim, ela ainda pode tirar uma dúvida num PROCON, pode tirar uma dúvida numa defensoria pública, num Ministério Público, porque o Ministério Público é fiscal da lei. Então, eu acho que a simples fato do cartorário perguntar, você tem alguém te assessorando já é uma pergunta, não precisa nem indicar o profissional. Mas só de indicar para a pessoa que ela está no cartório, mas ela ainda precisa de uma segunda opinião,
porque é mais complexo do que ela achava que era, uma coisa tão simples, mas acaba a gente chegando aí na situação que a gente vê que não tem solução simples para coisas complexas. Você tem Não. que pensar, tem que ter uma estrutura, né? Não existe uma solução mágica. É sempre uma. Trabalho. Sempre. É sempre casuístico. Cada caso um caso. Por isso que você precisa ter sempre a assistência, assim, como eu falei, perene. Você sempre ter a assistência de um advogado e de um contador. Por quê? Porque se você tiver esses profissionais te auxiliando no dia a dia, você já vai saber de antemão o que você pode ou não fazer.